Senhor presidente, em seu nome, cumprimentar a mesa, cumprimentar os companheiros vereadores, o secretário de Planejamento, senhor Jean Merey, cumprimentar os demais presentes aqui no plenário da Câmara. Nós estamos, o município de Canaã dos Carajás, um município atípico nos seus, em relação às suas receitas, e o projeto faz menção do artigo 12 da LDO, o artigo 7º, na verdade, que fala do acréscimo ou do percentual do limite de até 80% de suplementação orçamentária. Houve uma emenda na LOA, onde diminuiu de 80% para 30%, e agora o governo pede aí o restante da suplementação. Nós estamos no mês de julho, e eu acredito que agora, com o orçamento, com a nossa receita um pouco estabilizada, eu acredito que agora a Secretaria de Planejamento dará um novo norte ao orçamento que virá agora em setembro, né? Nós esperamos, porque nós sabemos que é uma prática no país inteiro, mas nós precisamos de diminuir um pouco essa questão da suplementação, porque a gente sabe que na maior parte da suplementação é anulação de dotações já existentes. E aí o orçamento, isso é uma discussão antiga no Congresso Nacional, é uma discussão que tem o orçamento, essa elasticidade que existe no orçamento público, ele acaba mudando, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o principal objetivo do orçamento, né? Mas nós sabemos que, para fazer jus, quando você pega uma peça que tem dentro dele, quando você vai lá para os grandes, na distribuição, no detalhamento do orçamento, você vê que os valores orçados, que no primeiro momento parece ser muito grande, então volumosos, quando você vai no detalhamento, ele acaba não dando nem para resolver o que você precisa. E aí nós temos um problema muito grande no município de Canaã dos Carajás. E aí nós estamos, como vice-presidente da Comissão de Orçamento, nós queremos ver se nessa elaboração, e a gente discutir de fato o orçamento quando vir para 2019, porque às vezes nós temos uma grande dificuldade. Quando chega no mês de setembro, o governo tem dificuldade para empenhar a folha. Ele já fica limitado. Nós temos isso por 5 anos consecutivos. Ele não tem mais dotação, porque a informação inicial do orçamento, que precisa... Se eu tenho uma folha de pessoal efetivo de 60 milhões, eu não posso deixar de colocar os 60 milhões da folha. Se eu garantir no orçamento, e aí eu tenho os contratos temporários, aí eu sei que quando chega num determinado momento, o governo vai perdendo a capacidade de execução orçamentária, porque todos os recursos que tem de orçamento, ele vai migrando para a folha. É uma necessidade. Enfim, eu sei que é uma dificuldade, os técnicos têm dificuldade para isso, e eu sei que nós precisamos de tomar uma posição, tanto os técnicos do planejamento, nós aproveitar aqui a presença do Jean, que trabalhou por muitos anos na captação, e agora ele assumiu a pasta de planejamento, junto com o Ilha aí. Eu acredito que esse orçamento de 2019, ele virá mais adequado, com mais condição do governo trabalhar ele. Porque, olha, nós tivemos dificuldade. Aprova em dezembro, em janeiro começa o orçamento, em fevereiro já começa os créditos suplementares. Então, eu honestamente, eu tenho 20 anos mexendo aqui na Câmara, eu já fui secretário em alguns momentos, mas é uma dificuldade, a gente não consegue ter um orçamento para você trabalhar com tranquilidade. Por exemplo,
todos os convênios previstos para 2019, a previsão, vamos tentar colocar isso, deixa ele ficar robusto. E aí nós queremos, para poder não criar uma expectativa, às vezes tira tudo e, de repente, depois você fica com dificuldade. Toda hora que faz um convênio, precisa de pedir um crédito. E isso cria na sociedade, porque nós sabemos que nós estamos votando aqui, não é aumento de orçamento, não é aumento de dinheiro. Mas a sociedade não entende, nem é obrigada a entender. Quando você fala que vai dar mais 30% de orçamento, ou de crédito orçamentário, as pessoas lá fora estão achando que de 200 milhões agora vai para 260. Você vai dar mais 30 milhões. Não é mais 30 milhões em recursos. Você vai dar capacidade para o governo trabalhar dentro desse orçamento do que já existe, para suplementar, anular, mudar de fonte, enfim. E essa discussão, ela se arrasta por todo o tempo. E há uma apreensão até dentro do próprio legislativo. Alguns companheiros ficam, às vezes até imaginam, rapaz, mas tanto crédito, né? Então, assim, mas a nossa função e o governo, eu quero dizer aqui, como membro da comissão, e agradecer todos os vereadores, eu não pude participar da primeira sessão extraordinária, mas é uma prova de que essa casa existe uma harmonia com o governo, de que no momento de recesso parlamentar, há uma preocupação e a Câmara, unanimemente, tem dado a resposta. Então, assim, tudo que o governo tem pedido até aqui, e aí a Câmara está autorizando os 30%, 50%, ampliando em 50% ou 50% restante, o crédito suplementar. Então, essa casa tem feito todo o esforço, não há nenhuma bancada que tenha resistido ou resistência para não votação, que poderia ser discutido, pormenorizado a discussão e ter emperrado, deixar para agosto, mas o governo, para que não pare, porque apesar do recesso parlamentar, mas o Poder Executivo tem os projetos que estão em execução, aqueles que vão executar e aqueles que precisam executar, né? Então, assim, nós esperamos que com essa medida, com a aprovação da Câmara, nós não teremos dificuldades. O governo, nesse período de recesso, onde as cobranças são menores também, ele possa terminar de se organizar e os processos que existem de continuidade do serviço possam dar sequência sem nenhum prejuízo para a população. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente, em relação a essa matéria. Ela, do ponto de vista como a Comissão de Justiça e Redação, ela tem cumprido aí a Lei 4.320, que é a Lei do Orçamento, e o projeto é através de projeto de lei. A abertura de crédito, então, não há outro modelo a não ser esse, né? E agora esperar que as respostas positivas possam acontecer agora, a partir de então. Muito obrigado, presidente.